Olá, eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e este é o Mega Séries pela rádio Mega Brasil Online. Nesta semana, o assunto é a série Anne, Anne com E, como foi batizado no Brasil a série canadense levada pela Netflix. E para conversar, falar a respeito dessa série maravilhosa, está aqui no estúdio com a gente a professora Lígia Mena. Tudo bem, Lígia? Tudo bem, Sandra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui com a gente. A Lígia, ela é mestre e doutora em letras pela USP, coautora do livro Português, uma língua brasileira, que é da editora Leia. Ela é um livro voltado para o ensino fundamental 2, né, Lígia? Isso mesmo. A Lígia também é minha colega e pesquisadora no grupo de pesquisa lá da USP, né, da Faculdade de Letras, produções literárias e culturais para crianças e jovens. Além disso, a Lígia é coordenadora, professora e coordenadora do curso de letras da Universidade Paulista Unip. Lígia, que bom que você aceitou vir falar a respeito dessa série lindíssima e que é baseada numa obra literária bastante conhecida. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da Anne. Anne é uma série de TV canadense que é baseada num livro que se chama Anne The Green Gables, né, de Lucy Montgomery, e que foi adaptada pela escritora e produtora vencedora do Emmy, Moira Walley Beckett. A Moira, para quem não lembra, ela é assim uma produtora e também roteirista de mão cheia. Ela fez simplesmente Breaking Bad, né? Então, por aí você já vê a qualidade que tem Emmy. Ela foi também para o ar agora, né? Ela é uma série bastante recente. A primeira temporada tem 7 episódios, sendo que o piloto tem 2 horas e ele estreou. No Canadá, ele estreou em março deste ano, de 2017, e terminou em abril. E na Netflix estreou agora em maio, né? Com o nome Anne with E, ou seja, Anne, A-N-N-E. Muito bem. Esse livro, né, que foi publicado em 1908, teve um sucesso imediato. A história é bastante simples, se a gente for ver, né? Uma menina, uma órfã, que ela é adotada por engano. Ela chega a uma pequena cidade, né, numa ilha lá no Canadá, e ela vai conviver com uma família diferente. Em vez dela ser adotada por um casal, ela é adotada por 2 irmãos, de novo, por acidente. Tá? E aí é que se desenvolve a trama, porque uma menina né, de uns 12 anos, e a Anne, ela é muito criativa, é uma ruivinha, enfim, muito diferente das meninas da região. E como ela sempre trabalhou como ajudante em casas de família e tal, quando ela chega e ela descobre o que é ter uma família, é aí que a série, a emoção começa a fluir. Bom, vamos falar um pouquinho então da série? Vamos lá? Vamos lá falar da série. Lígia, primeiramente, você leu os livros e tal, Anne de Green Gables, né? Green Gables é o local onde ela vai morar, né? Então, o que você achou? Você chegou a ler o livro todo? Você conhece a obra? Então, eu vou separar um pouquinho, falar da série, depois eu falo do livro, porque segundo meu filho, comparar o livro com a série é muito chato. É verdade. E são linguagens muito diferentes, né? Eu assisti a série, né, os 7 episódios, ansiosa agora para a segunda temporada, e me interessei em ler o livro, né, e eu fiquei espantada que é um livro tão celebrado, né, fazendo 100 anos, né, comemorado, até a Martins Fontes lançou uma edição muito bonita dele, e eu não conhecia, né? A gente quando você estuda literatura de língua inglesa, eu não lembro de ter escutado falar nada, né? E nas minhas pesquisas até descobri, né, como a autora foi colocada em segundo plano durante muitos anos, só a partir dos anos 70, que ela começou a ser levada em conta, né, estudada e valorizada. O que chamou a atenção, né, dos críticos é porque que é uma autora quase tão famosa quanto Dickens, né, na época ali para os seus contemporâneos ou pós-contemporâneos, não era tão conhecida.
Então, o livro eu estou lendo, estou na metade, né? Já tem bastante diferença para observar. Depois, se der tempo, a gente até fala um pouquinho, ou a gente deixa para um outro momento. Mas, assim, a série me encantou bastante, né? Na série, a menina tem 13 anos, né? E já chama atenção pelo perfil dela, né? Hoje em dia a gente acha tão bonito uma ruiva, né? É tão difícil encontrar uma pessoa ruiva. E ela coloca isso como um grande obstáculo, né? Ela fala que ela nunca vai ser feliz na vida porque ela é ruiva. Porque na época, né, como era o momento da imigração e tal, né? Então, para eles, os irlandeses eram vistos como pessoas que fugiam da Europa e vinham pobres, né? E uma das características físicas deles era de ser ruiva. De ser ruiva. Sardas. Inclusive, a atriz, né, que faz esse papel, que é a Amy Beth McNulty, não sei se é assim a pronúncia, ela é irlandesa, né? E está muito bem no papel, acho que ela trabalha muito bem. E se nós formos pesquisar também, nós vamos ver que existem outras versões de séries, né? Vários filmes, séries. Peça de teatro, peça musical. de teatro, tem animações. Então, é um material muito rico, né? Para quem se interessar, assista primeiro essa série, né, do Netflix, e depois parte para uma outra pesquisa, inclusive dos anos 30, né, preto e branco, ainda você tem essa história, né, sendo contada e recontada. E eu acho que o que chama mais a atenção no primeiro momento é a questão da representação do feminino, né, da mulher. Eu acho que é um dos aspectos, assim, mais fortes não vou dizer no livro, vou sempre me referir aqui à série, tá? Depois, se for preciso, a gente faz algumas comparações, porque no livro tem muitas coisas que não ficam evidentes, né? Tem a Moira Beckett, ela tem uma liberdade de criação, né? Tem bastante coisa diferente aí, e tinha que ser mesmo, né? Não dá para ser de outra forma. Mesmo porque ela tem que atualizar, né? Para o público contemporâneo, é outra visão, né? Não tem como transpassar uma... E acho que isso é interessante, né? O público, fiquei até pensando, né? Quem seria o público, né? De interesse aí, né? Se é um público mais feminino mesmo, para todos. Uma coisa que eu percebi, não é algo só para adolescente, para criança, né? Qualquer pessoa adulta, né? Porque as paisagens são maravilhosas, né? Até as filmagens feitas no Canadá, toda a vegetação, a beleza do lugar. E assim, os temas abordados, porque basicamente o que a roteirista fez foi trazer a problemática contemporânea, ou seja, bullying, coisas muito presentes, né? Busca de identidade, a questão do preconceito. Então, talvez isso no livro não seja mais diluído, né? Então, tinha que trazer para deixar mais condensado. Afinal de contas, é um livro, né, grande, né, volumoso, e isso foi condensado, né? Isso. Eu não sei, na verdade ela tem, porque ela colocou N com E, e está lá baseado no N de Green Gables, mas ela pode prolongar, porque tem mais 6 livros, né, na sequência, né? Pois o livro passa dos 11 até os 16 anos, na série a N tem 13 anos, começa com 13 anos, né? E realmente é bastante, assim... a vida toda da Anne, né? Que está colocada nos livros da colocada da ali, ela vai até... eu estava pesquisando, até os 70 anos, porque depois que ela conta a história da Anne, ela começa a contar a história dos filhos, né? É isso, o que mais que podemos falar aqui? Olha só, assim... A questão do bullying, que é muito clara, né, e que a gente observa isso na série e que também está presente no livro, claro que por ser 1908 não tem essa configuração de bullying, né, nem se falava em bullying, mas é muito clara a discriminação que a menina sofria. Uma das coisas interessantes que eu achei que quando ela diz que vai ser adotada, as pessoas se surpreendem muito, porque ela foi adotada e ela integra uma família, né? Porque anteriormente ela tentou ser adotada, só que ela era adotada para trabalhar. Não era por amor. É interessante isso, né? Porque a adoção hoje não tem vou adotar para criança, não tem cabimento um negócio desse, né? Mas uma coisa que eu estava até pensando, Sandra, a gente tem, na nossa cultura mesmo aqui no Brasil, quantas
já ouvimos essas histórias, né? Pessoas, famílias, eu vou pegar uma menina lá no interior para trazer para casa, para cuidar dela. Mas não para adoção, né? Para cuidar, não, vou trazer, não, vou tomar conta dela, né? Aquela questão de ser uma pessoa bondosa. E no fim acaba usando aquela menina como uma empregada, né? Então, porque a Anne, no começo, ela é uma empregada, né? Nas várias famílias, pelo menos na série se mostra que ela trabalhou em 2 casas de família antes, e ela foi retirada do orfanato, né? Tanto é que ela sabia muito, né? Cuidar de crianças, todos os segredos medicinais. Ela sabia todas as histórias, né? A questão do sexo, né? O interdito do sexo. Mas, Sandra, assim, então essa questão vamos lembrar, no começo da série, o livro também traz isso, o que o casal de irmãos já idosos, né? Com 60 anos, né? Então quem tiver 60 anos vai ficar bravo, mas no livro parece, né? Solteirões, né? E eles acabam resolvendo adotar um menino para ajudar na fazenda, né? E acaba vindo uma menina por engano. E acho que o que mais, assim, além dessa temática do bullying, lógico, tem a Anne, ela acaba porque ela é ruiva, porque ela é sardenta, porque ela é órfã, né? E ela mesma fala muito e acaba, né, criando muitas encrencas, então isso causa vários problemas, né? A questão do amor, né, que surge no primeiro momento, né? O Matthew, que é diz um pai, um irmão, né, esse irmão mais velho, ele acaba se apaixonando pela menina desde o primeiro momento, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Porque eles têm alguma ligação que vai para além, né? Aquela coisa da imaginação, dos sonhos, né? E parece que a menina sempre está traduzindo o que eles sonham, o que eles pensam. Né? Eles são muito tolhidos, né, de poder expor os seus sentimentos. E são pessoas humildes, né? Pessoas, fala uma fazenda, parece que são ricos, não. Dentro daquela sociedade você vê que eles não são, né? Eles se vestem com uma maneira muito simples, tudo, né? Porque ser proprietário de terra, na verdade, exigia deles um trabalho braçal. Isso não são só os dois, né? Dois digamos, né, terceira idade, trabalhando sozinho numa fazenda, tendo que cuidar de tudo. E a menina vem, na verdade, é interessante isso, né? Ela vai amadurecendo, a personagem. Então, uma obra né, como chama, né? O herói que vai transpondo os obstáculos e alcançando, né, os seus objetivos. Mas também ela vai transformando esses 2 personagens, que é a Marilla e o Matthew, né? Eles são transformados, eles têm uma dificuldade tremenda de colocar os seus sentimentos. E ela faz com que eles pensem nisso, né? Com que eles reflitam. Isso é muito bacana. É muito poético, né? A abertura, né? Não sei se você colocou alguma pauta aí na sua pauta, mas a abertura, eu fiquei assim apaixonada pela música da abertura. Fui até ver a música, a abertura, ela acaba condensando um pouquinho o que é a personagem, né? Alguém que vive no mundo do sonho, no meio das palavras, a importância das palavras. E a natureza, né? Então você vê a personagem ali em meio às borboletas, flores, pássaros, né? As árvores com escritos, né? Muito lindo. É lindo demais. E tudo isso está muito presente, né, na série. Porque tudo isso acaba, em algum momento, eles aparecem. A ideia do espelho também, das amigas. Ela tem uma amiga no espelho, né? Você falou do tema aí do bullying, né? E a gente pensar um pouquinho na orfandade, né? E o que acontece com essas crianças, o trabalho infantil, que é um tema já recorrente na literatura de língua inglesa, né? Você pega Charles Dickens, mesmo a Jane Eyre, a gente vê uma influência importante da Jane Eyre lá, né? Da Charlotte Brontë, porque em muitos momentos a vida no orfanato, né? Os flashbacks que vão trazendo essa questão do orfanato, tem uma relação importante. E o livro é citado Exatamente. Da leitura. Aliás, elas são mulheres leitoras, né? São mulheres leitoras. E uma coisa curiosa, Sandra, para a gente até pesquisar um pouquinho, buscar mais, são as referências literárias que tem na série. Não estou falando do livro, estou falando na série. Né? Eu vi trechos lá de um poema que achei muito interessante, que o menino, o Gilbert, estava declamando para o pai, do Walt Whitman, né? E tem referências a George Eliot, né? Foram as que eu vi, assim, precisaria ver de novo várias vezes e ver as referências, porque inclusive a roteirista, né, a Maura, né, do Breaking Bad que você falou, ela é canadense, né? Então ela vai pegando muito da sua memória, tudo que ela leu, né, desse livro, e aí ela coloca outras referências literárias, né? Ótimo.
vamos continuar falando da nossa autora especificamente, e da produção também, né, de como é que foi escolhida essa autora, a atriz principal, mas vamos para o nosso segundo bloco, a gente já volta. Você está ouvindo Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Voltamos com o segundo bloco do Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online e hoje falando a respeito da belíssima série canadense Annie. E aqui com a gente no estúdio a professora, doutora Lígia Mena. Lígia, continuando aqui. Olha só, para fazer esse papel, né, da Annie, foram de casting, o casting selecionou 1.800 candidatas. Tanto é que quando a gente assiste a série, você fala, nossa, ela é perfeita para o papel. Parece que ela nasceu para aquele papel, parece que ela é a Annie mesmo. Também depois de 1.800 testes, né? Então, você vê a dificuldade e o cuidado na produção, né? Bom, voltando aqui, né, não só na questão da produção, mas os locais de filmagem, como você já disse, que ele foi feito parcialmente na Ilha do Príncipe Eduardo, né, porque é o local mesmo originário da história, da autora, inclusive, né. E, assim, vamos falar um pouquinho também do papel da mulher. Nessa série, a gente vê, assim, com muito destaque a questão da mulher, a ascensão da mulher, inclusive, qual é o papel dela na sociedade dos 1900? Porque o livro se passa lá no começo, né, do século XX, e é um momento em que, sim, que a mulher, se ela lia, se não lia, se sabia ler ou não fazia diferença, se ela trabalhasse ou não, também não fazia muita diferença, mas porque a mulher era preparada para ser dona de casa, né? E é justamente isso que vai ser questionado na série. É esse momento da conscientização da mulher, que ela não é só a dona de casa, ela tem desejos, ela tem sonhos, ela pode ser uma profissional, que a autora foi. A autora do livro, né, a Lucy Maud Montgomery, ela foi uma mulher à frente do seu tempo, eu posso dizer assim, né? Que ela se dedicou ela foi professora e tal, mas ela também escrevia e ela fazia questão de publicar suas obras. Como é que a série trata a questão da mulher naquela sociedade dos 1900? Esse universo feminino, né? Você falou que a Maud era uma mulher além do seu tempo, inclusive a música da abertura, né? A Sandra estava comentando aqui nos bastidores com você, que é uma banda de rock canadense. Isso. Ahead by a Century, isso, né? Você está à frente a um século. The Tragically Hip é o nome de uma banda de rock canadense. E muito linda a música, né? A abertura, e trata dessa questão, está além do seu tempo. A gente observa esse universo feminino em várias figuras, né? Você tem a própria Anne, mas tem a relação dela com a Diana, que é a sua amiga. Tem a mãe da Diana, que é muito rígida na formação. Tem a vizinha Rachel, que é uma fofoqueira, bisbilhoteira, teve 10 filhos e acha que, né, pode mandar na Marilla. Tem a Marilla, que é uma solteirona, que depois você vai tendo ali os indícios que teve. É interessante a série porque é isso, né? Vão deixando as lacunas que a gente espera a segunda temporada para preenchê-las, né? Então, que teve um amor ali na juventude, e por conta da família acabou tendo que se dedicar à família. E não pôde casar. Ela abriu mão, né, da felicidade dela para cuidar da E interessante que a própria autora, ela ficou 9 anos noiva antes de casar, estava lendo a biografia dela, cuidando da mãe. A mãe ficou, o pai faleceu, aliás, o avô, né, ela não foi criada pelos pais, ela foi criada pelos avós. Dizem que tem muito, né, nessa composição da Anne, tem muito com a Maud, né? A Maud, ela coloca um pouco de biografia dela ali. Então, assim, é sempre uma dicotomia, né? Eles querem adotar um menino, mas vem uma menina. Nossa, e agora o que a gente faz com uma menina? A questão é que a mulher era assim, para que adotar uma menina no campo, se precisa de trabalho braçal? Essa questão, né? E você tem bastante, assim, a questão do feminino colocada
A Anne, ela é uma sonhadora, ela é uma romântica, ela quer o vestido com mangas bufantes, ela se amaldiçoa porque ela é ruiva e ela nunca vai poder casar porque ela é ruiva e feia, e ela não pode usar rosa, e rosa é uma cor linda, maravilhosa, e tudo. Ela fala, isso é tão romântico, ela sonha com príncipes, sonha, né? E tem ali um quê de romance, né, dela com o menino, com o Gilbert, a gente percebe, né? Alguma coisa assim, mas tem outras coisas, a própria Marilla que vai, né, essa tia, né, ou mãe, né, ela não gosta que chama de tia, que a adotou, que também fica pensando nessa questão, ela se revolta, né, porque tem um episódio que a Anne não quer ir para a escola e o padre fala, é bom ela não ir mesmo, ela fica treinando para ser dona de casa, e ela achou um absurdo aquilo, e a própria Marilla acaba tomando consciência, né, o que eu estou fazendo aqui. Uhum. Ela se espelha um pouco, né, ela percebe que, peraí, eu não quero que se repita o que aconteceu comigo. Porque a Marilla ela é mostrada como uma mulher com muito vigor, muito inteligente e tudo mais, só que ela acaba, como você disse, tolhida ali naquela casa. Não, e nem cuidando do marido, né? Cuidando do irmão, então, né? Né? Não tem nem outras vantagens, digamos, entre aspas. Mas, assim, esse universo feminino, ele é muito retratado, Sandra, se a gente for lembrar, nas cenas do cotidiano. Elas estão sempre ali lavando roupa, fazendo comida, fazendo compota, costurando, bordando, né? Então, um universo bastante feminino e, ao mesmo tempo, reuniões. Tem uma reunião lá das mulheres mais progressistas, como será a criação das nossas filhas, as mulheres do futuro. As mulheres do futuro, né? Aquela questão progressista. E tem uma figura muito importante, que é a tia Josefine, que é a tia da Diana. Sensacional. Que ela vem e a Anne fala, nossa, você me inspira, você é uma inspiração para mim, porque a senhora nunca é uma senhora que perdeu uma amiga, está de luto, e você vê a questão da homossexualidade trabalhada ali, porque ela fala, a Anne tem um trecho que a Anne fala assim, mas eu quero ser que nem a senhora, Mrs. Josephine, eu quero viver uma vida livre, e sem me ligar a romances e paixões. Ela falou, então você não tem muito a ver comigo, porque na verdade eu fui ligada, né, do meu jeito, eu fui ligada a paixões, né? E é interessante porque como é um tema tabu, a homossexualidade, o lesbianismo é um tema tabu. Então, em nenhum momento fica claro. É claro Sim. que fica bem implícito, né? Quem Ela está assistindo viveu. sabe. Mas para a menina, em nenhum momento ela imagina... Sim. A menina não transparece isso. E tem as questões, quando ela conta que a mulher onde ela morava, que teve 3 casais de gêmeos, o marido tinha um rato, e o rato, na verdade, era o órgão sexual dele, e ela começa a contar aquelas histórias para as meninas, que eu via a mulher, eles se trancavam no quarto, e a mulher ria, chorava, não sabia o que estava acontecendo, as meninas ficam transtornadas, e a Anne é, de certa forma, banida durante um tempo, porque ela sabe coisas, né, falando de sexo, né, então a questão do sexo interdito entre as mulheres, então essa questão do universo feminino, eu vou ser solteira, eu vou ser casada, eu vou ser do lar, né, bela recatada do lar, eu vou trabalhar, né, solteira ou casada, né, então tem uma hora que a Anne fala assim, né, fala para a Josefine, ela fala assim, olha, eu vou ser dona do meu próprio nariz, então eu vou só amar a mim mesma e vou seguir os meus caminhos. Sendo que a Josefine foi extremamente apaixonada pela sua companheira a vida inteira, e ela estava num luto profundo, chorando. Tem uma hora que ela chora, né? E a menina chega e vai conversar com ela, e ela vem com essas questões. E você vê, a Anne, ela vai conquistando as pessoas aos poucos, né? Essa senhora até a vizinha, né? A vizinha, todos acabam gostando dela, né? Depois de enfrentar. Essa questão do herói, né? O herói que vai... E ela conquista com o quê? Com sua esperteza, né? Eu descrevo a Anne, eu acho ela muito esperta, né? Muito inteligente, perspicaz, falante, tagarela, encantadora, mas ao mesmo tempo irritante, né? Ela irrita, né? No certo ela vence pelo cansaço, muitas vezes. E vai, né? E no livro a gente observa isso também. O livro trabalha muito com o discurso indireto livre. Então, é uma narrativa de terceira pessoa, mas... a voz, a Anne, tem muita voz, não só a Anne, a Marilla, os seus pensamentos, os pensamentos das personagens são trabalhados, isso é bem bacana. Então, assim, outra coisa, começa também, aquelas mulheres que se reúnem para discutir ou para pensar na mulher do futuro, interessante. Vai até certo ponto, porque quando se fala de alguma coisa que seja um pouco mais ousada, não. Já não pode, não é mais
papel. A Marila é banida, Isso. a menina é banida porque elas sabem de sexo, ou porque ela provavelmente tem uma formação que não seria adequada para se juntar às meninas da região. Mas ela sabe assim, ela vê o professor passando a mão na mão de uma colega que era mais velha, e você vê que é uma coisa de uma escola meio misturada, né? As séries, né? Todos estão misturados ali na escola, é uma menina mais velha, e o professor está apaixonado por ela, e ele está fazendo uma carícia, então ela acha que estão tendo relações íntimas, e na verdade ele está passando a mão só. Então, ela não sabe, de verdade, ela não sabe ela nada. Não sabe nada, ela fala. Ela vai imaginando. Ela vai imaginando. Ela até fala, tem uma frase bem bacana, né, Sandra, que ela fala, aqui tem espaço para imaginação. Nossa, isso era muito bom para imaginação, né? Tem tudo a ver com a gente, né, de literatura, né? Exatamente. A questão da imaginação ali. Muito bacana. Então, olha, vamos continuar nosso papo sobre a série N no terceiro bloco. Isso aí, a gente já volta. Você está ouvindo Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Olá, voltamos para o terceiro bloco do Mega Séries pela Rádio Mega Brasil Online, hoje falando da série N. E aqui no estúdio com a gente, a professora doutora Lígia Mena. Vamos dar continuidade aqui falando um pouquinho também da autora. A Lucy Maud Montgomery, ou simplesmente Maud, como ela é conhecida no Canadá, ela é famosíssima lá. Lá tem museus, tem centro de estudos, tem na região em que ela viveu, está tudo lá, né? Inclusive, dizem que há grupos, tem um grupo de japoneses que vai todo ano lá festejar a autora, né? Pintam cabelo de vermelho. Então, é muito interessante, coisas que a gente... Que quer casar, né? Lá. Muito diferente, né? E assim, ela foi a primeira escritora, a primeira mulher do Canadá a ser nomeada como membro da Royal Society of Arts, né? Da Inglaterra. Ou seja, ela foi muito importante e reconhecida na sua época, isso é sensacional também, né? Bom, a casa onde ela nasceu virou museu também, enfim, lá no Canadá ela é cultuada. Dizem que lá tem Green Gables, né? Essa propriedade existe realmente, eles recebem visitantes, várias pessoas vão lá, mas a comunidade Avonlea, né, que é fictícia, né, foi criada ali. E se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que essa província, né, de Príncipe Eduardo é extremamente pequenininha, uma ilha, né, que fica ali perto da Nova Escócia, que é de onde a Anne veio, né, depois vai para a ilha, né? Então, o mar é importante ali, aparece bastante, né? E é engraçado, porque Avonlea é realmente fictícia, ok. Mas eles montaram todo um cenário conforme o livro. Então, quando você vai, se você for a essa região, você vai encontrar um cenário de acordo com o livro. Sim, né? sim. É uma Disneylândia. É uma Disneylândia. Disneylândia da Maud, né? Da Anne. Bom, olha só. A segunda temporada já está confirmada, não é? Falaram que algumas temporadas vão ser canceladas e essa não estava na lista. Então, estamos ansiosos para que venha, né? A segunda temporada. Com certeza, porque assim, ela foi muito bem recebida pela crítica. Ela é uma série com um primor, assim, em termos de produção, com um cuidado, um refinamento. Basta ver, olha, designers, assistam pelo menos a abertura, porque é perfeita, né? Maravilhosa, a música, inclusive, e tudo mais. Agora, voltando a falar um pouquinho mais da questão da literatura, o que você observou de diferenças entre o livro, pelo menos cita alguma coisinha de diferente que está no livro e na série? Sandra, só para a gente não esquecer, você falou da produção e tudo, só dar um detalhezinho, chamar a atenção para a atriz, a Geraldine James, ela é inglesa, que faz a Marilla. Ela aparece em alguns lugares em Sherlock Holmes, papéis pequenos, né? Na própria Alice no País das Maravilhas e tal, uma atriz que vale a pena a gente observar. Bem, pensando no livro, como eu disse, eu já não li todo o livro, né? Mas eu percebi o estilo da autora é muito leve, é gostoso de ler, ela faz uma descrição da natureza, tem uma preocupação
Eu pesquisei um pouquinho sobre a literatura do Canadá, que eu não conhecia, então essa preocupação com o ambiente, né, o que eles têm diferente dos ingleses e dos norte-americanos, né, essa busca da própria identidade, né, a personagem Anne atrás da sua identidade e os próprios canadenses, né, procurando a sua identidade também, né, dentro dessa cultura, porque quem assiste a série não dá para saber se é canadense, né, você começa, parece inglês mesmo, parece. Né, não parece que você, né, até você descobrir o que é. E no livro a gente percebe assim a descrição do ambiente, parece muito isso, a linguagem que ela utiliza é bastante interessante, o humor, né, ela é muito bem humorada. Nossa, você me contou isso, se eu tivesse visto um canguru entrando nessa sala, eu não teria ficado tão assustada, né? E ela usa muito o discurso indireto livre e também os pensamentos. Você tem aquela questão daquele autor onisciente, então você conhece os pensamentos da Anne, os pensamentos da Marilla, né, do próprio Matthew, que é tão tímido. Então, é importante, esses focos estão sendo trabalhados, né? Eu gostei bastante da linguagem, a tradução está muito bem feita. E vale a pena a leitura, assim. O que eu posso ver de diferente é que algumas partes né, tem toda essa criação, a gente sabe que a série é outra coisa e tem que ser mesmo, mas ela coloca mais aventura, né? Na série a gente vê mais aventuras, mais aquela emoção, né, colocada, e até a tragicidade da orfandade, né? Quando a Anne lembra de momentos dela morando lá com a família, que tinha os vários gêmeos, ou mesmo ela no orfanato, não tem essa, né? O livro está muito suave, muito leve, né? Essas cenas lembram muito mais Charles Dickens, Jane Eyre, o sofrimento da Jane Eyre no orfanato, né? Então, a autora, né, a roteirista, ali colocou uns elementos mais dramáticos, ali, mais picantes, quando o broche some e o Matthew vai atrás, né? A menina, ela é expulsa de casa, o Matthew vai atrás buscar e vai a cavalo. Isso não tem no livro, né? Então, são criações, são coisas colocadas que não tem. Nossa, mas é muito interessante como criação audiovisual, ele é perfeito, porque ele introduz toda aquela ação que o livro não tem. Isso. O livro fica muito na questão do mundo da imaginação. Lógico, as relações do cotidiano, né? Da menina na escola, tudo isso tem. E frases, principalmente no primeiro episódio, naquele piloto, que são iguaizinhas do livro, né? Que foram colocados. É bem bacana. Lembrando que o piloto é um episódio de 2 horas. Na verdade, é um longa, né? Um longa. E ele, por si só, ele é tão interessante que você assiste o piloto e você fica vidrado, quer assistir, dá continuidade à série, porque realmente ela é muito envolvente. Você quer saber o que acontece depois. Ô Sandra, tem um episódio, assim, dentro dos episódios, né, dessa primeira temporada, que eu chamo a atenção dos ouvintes, que é o episódio 5, que é um laço de amizade. A gente pode considerar esse episódio como um momento de realmente um rito de passagem, né, da infância para a maturidade, a adolescência da Anne, né? Tem algumas marcas importantes, a menstruação, que ela acha que ela vai morrer, que ela está sangrando, né? Tem a questão da menstruação. O tal do vestido de mangas bufantes que ela tanto deseja, ela acaba ganhando esse vestido. Agora, né? que ela passa a ser mocinha. É uma mocinha, uma transformação. E ela vai tomar um chá com a amiga Diana, né? Dá uma confusão danada, mas ela vai lá tomar o chá. Então, são índices assim, não, agora eu sou uma moça, né? Agora eu sou respeitada. Então, é bastante interessante. E tem uma hora que as duas meninas fazem um juramento, né? De ficarem amigas pro resto da vida e pegam as mechas de cabelo e fazem aquele juramento que é extremamente dramático. E curioso que a personagem, tanto na série e no livro isso aparece também, ela às vezes sai de si, ela usa tanto da imaginação que ela sai de si e ela procura curtir os momentos tristes, né? E ela é sempre muito resiliente, ela fala, nossa, que manhã maravilhosa, né? Como é bom estar numa manhã dessa. Então ela sofre, mas ela está sempre... Isso acho que é uma coisa positiva, um pouco diferente das personagens que a gente vê do Dickens, né? Aquele sofrimento todo. O mesmo de personagens do dia, né? A gente está falando do próprio Andersen, né? Que aquelas personagens sofridas. Ela sofre, mas ela passando os seus percalços, mas ela procura sempre ver o lado positivo da coisa. Isso é importante pra gente também. A gente estava né? falando também das irmãs Brontë, né? Da influência que a gente tem na literatura. Bom, Jane Austen, Emily Brontë, enfim, elas são muito presentes na literatura. Você lembra de alguma coisa? Porque na série elas são mostradas, as personagens leem livros.
da época, né? Além das Irmãs Brontë. Você chegou a ver alguma coisa? Não, mas eu acho que a gente tem, na verdade, quando a gente pega o final do século XIX e começo do século XX, essa preocupação com a leitura, né? A mulher como núcleo da família e também da infância, né? As crianças são o futuro da nação. Essa frase saiu num jornal inglês em 1910, né? Então, essa questão de se preocupar com essa formação, com a educação, e a leitura vai por aí, principalmente nessas sociedades protestantes, né? Que tem essa questão da leitura muito forte, né? E as mulheres escritoras e mulheres leitoras. Isso na literatura de língua inglesa é bastante interessante. E assim, esse movimento da literatura feminina, né? A mulher como núcleo da família, que cria os filhos, mas que também que dá um futuro para a nação, ele é muito presente no mundo. Também na América. Eu te falo isso por causa do meu trabalho, né? Da Gabriela Mistral, né? Na América Latina. Muitas mulheres trabalharam nisso. No Brasil também a gente tem a Cecília Meirelles trabalhando com literatura infantil logo no começo do século XX. Então, você tem esse movimento, né? E você tem ela como produtora e como personagem. Isso. O que é importante na série, no livro isso aparece um pouco mais, na série está muito mais vibrante, é esse protagonismo feminino, né? Quer dizer, a mulher aparece, mas não somente como a progenitora ali, né? E é fascinante. Acho que esse capítulo 5, acho que vale a pena a gente observar essas questões, a marca desse ritual ali. E daria para a gente falar muito ainda mais, mas acho que é para acabar. Passagem. Bom, olha, Lígia, você gostaria de fazer algum outro comentário, algum último comentário aqui para a gente encerrar? Eu acho que assim, observar bastante esse contexto, né? Eu acho que a questão da reconstituição de época está muito bem feita na série, né? E ali fala muito pouquinho mais a questão dos franceses. No livro isso aparece, você perguntou do livro, tem uma hora que a Marilla fala, eu quero adotar uma criança, mas Deus me livre um francês, né? Voltando até porque no primeiro bloco eu cheguei a falar, né, dos irlandeses, mas também tem a questão dos escoceses, né? Porque é muito próximo ali, a Nova Escócia e tudo mais. Então, é um momento de uma imigração e justamente era a saída de irlandeses e escoceses que foram para essa região, né? Por isso que fica claro que era uma questão, um preconceito da época, né? Época e a questão dos franceses também. A gente percebe ali um menininho que trabalha na fazenda, né? Assim, a questão dos franceses. Então, toda essa reconstituição de época, o trabalho, as roupas, né? É importante você observar. Então, é uma série interessantíssima pela questão poética, essa personagem, o mundo que ela vive da imaginação, né? E a sua vontade sempre de vencer e uma visão positiva sobre a vida, isso é importante. E o trabalho, né, dessa produção que eu acho que vale a pena a gente ver. E é interessante, voltando, para concluir, é que tem tanta coisa para falar sobre a série que a gente acaba... Olha só, a Mud, né, a autora do livro, ela sofreu durante a vida inteira de uma depressão profunda, né? Seja pela ausência do marido, que acabou doente mental, que ela cuidava dele, seja no momento em que ela cuidava da avó também, que ela ficou muito tempo lá. Enfim, a Anne é um personagem que ela acabou jogando toda o sonho dela em cima dessa personagem. Essa relação. Inclusive, até eu estou vendo a biografia da autora, esse costume de dar nome, né, para as flores, o narciso chama não sei o quê, os animais, tudo bem, as pessoas dão nome, mas nome para as árvores, é uma coisa que tanto a autora quanto a personagem fazem, né, e é importante. E essa produção maravilhosa que ela fez, de mais de 25 livros, e agora saindo essa série, vamos ver a segunda temporada, e vale a pena ver, Sandra, eu acho que não viu, e assim, porque a gente percebe... Pela questão da aventura, né? A composição não é só feminino, ela pode interessar para várias pessoas, porque tem todo ali se cria uma ação, né? Não vamos ficar contando tudo, mas o final da primeira temporada a gente fica muito ansioso, né? Para saber o que vai acontecer, porque tem perigos ali à volta, né? Então, eu acho que é uma série que vai agradar um público variado aí. Outra coisa, como a adaptação foi tão bem feita, ela consegue dar elementos contemporâneos a uma ação que é passada no começo do século XX. Então, quem assiste, olha, adolescentes gostam dessa série porque tem conflitos que nós vivemos hoje, porque são conflitos humanos, ou seja, são conflitos atemporais também.
Eles vão achar interessante, por exemplo, a menina menstruou e acha que vai morrer, né? Ou coisas... Como eles eram, de certa forma, entre aspas, né? Inocentes em algumas questões. E hoje elas têm tanta informação e tudo. Então, tem esse interesse, né? Você conhecer essa época. E outra coisa, por exemplo, hoje você tem as redes sociais, né? As redes sociais mostram uma imagem sua. E a Anne também queria construir a imagem dela diante dos outros. Então, por isso ela falava muitas vezes coisas que não podia falar. Ela queria participar de tudo, né? Tudo que tem uma opinião formada sobre tudo. E ela acaba se metendo em várias encrencas, né? Muito bem. Lígia, olha, foi uma delícia esse papo aqui sobre a Anne. Foi muito curtinho, né, Sandra? Ai, tanta coisa gostosa. Olha, na próxima temporada, você volta. Vamos voltar a conversar sobre Aí eu termino de ler o livro, vou estudar um pouquinho sobre a literatura canadense e a gente traz mais novidades. Vamos continuar com esse papo, vamos levar adiante esse estudo aqui. Lígia, muito obrigada. Obrigada Lígia a você, Mena com a gente. E, bom, o Mega Séries fica por aqui. Eu sou Sandra Trabuco Valenzuela e desejo a vocês uma ótima semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Mega Séries, com Sandra Trabuco Valenzuela. Mega Séries é apresentado todas as terças-feiras às 10 da manhã, com reapresentações às quartas, às 8 da noite e às quintas, às 3 da tarde, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.